Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o pastor Leandro Silva e este é o programa Palavra Urgente. Começamos mais um ano, o ano de 2025, e eu creio que durante todo esse ano nós estaremos aqui, cada um dos apresentadores trazendo, sempre uma palavra, uma direção aí de Deus para que você possa se levantar, pois essa é a vontade do Senhor para a tua vida. Então, nesse ano de 2025, determina no teu coração que é o ano da tua vitória. Hoje nós vamos comentar sobre o caso da Adriana, isso mesmo. A Adriana, ela teve um problema muito sério na sua saúde, câncer de mama, e é um problema que tem afetado a inúmeras mulheres. Eu estava em uma reunião ontem, inclusive, uma reunião com o nosso pastor, o pastor Michael, e uma senhora, ela dava o testemunho, que ela estava com um caroço no seu seio e ela tinha suspeitas, de que era um câncer. E na reunião, ela começou a chorar, o pastor perguntou por que ela estava chorando, ela glorificava a Deus, e ela disse que aquele caroço que ela tinha na mama sumiu. Então, eu gostaria de comentar aqui um pouco sobre a história da Adriana, e aí nós vamos discorrer um pouquinho mais no assunto, vamos falar como agir pela palavra de Deus em cima disso. Vamos ver o testemunho da Adriana e vamos ver como foi que ela conseguiu se levantar. Claro, sempre com a ajuda de Deus, ela conseguiu se levantar e a gente vai falar um pouquinho mais. Presta atenção aqui um pouco na história. Em dezembro de 2022, fui fazer os exames de rotina no ginecologista, foi apalpar aqui a minha mama e ela pegou e falou assim, tem um nódulo aí, não tá parecendo coisa boa, e aí eu vou solicitar uma biópsia para você ir fazer. Quando eu cheguei na sala dela, que ela olhou a minha biópsia, aí ela pegou e falou assim, olha, você tem um nódulo maligno na mama, você tem uma neoplasia maligna. O tratamento também poderia ocorrer o seguinte, do meu corpo não aceitar a medicação. Então, eu precisava da fé. Aí eu fui até a Igreja da Graça com a minha mãe. Nós fomos recebidas primeiro pela obreira, conversou conosco, chamou o pastor e ali eu conversei com o pastor. Olha aí. Então, nesse momento, a Adriana, ela ficou sem chão. Quando ela fez os exames, que ela recebeu o diagnóstico, ela ficou sem chão. Mas o que me chama a atenção é que a Adriana buscou uma ajuda, ela buscou ajuda espiritual. Ela disse que, junto com a mãe, ela foi buscar esse auxílio da parte do nosso Deus. Quantas não são as mulheres, e não só as mulheres, porque hoje nós estamos falando de um problema que afeta aí as mulheres, mas quantas não são as pessoas que quando enfrentam uma dificuldade na sua vida, não só na área da saúde, mas em outras áreas, às vezes ficam ali, elas podem escolher ou ficarem no sofrimento, chorando, ou buscar uma ajuda da parte de Deus. Como eu falei, a Adriana naquele momento ela ficou sem chão. Isso é natural do ser humano, a pessoa sentir, naquele momento ela teve a notícia ruim, então ela sentiu. Mas o que nos chama a atenção é que ela busca essa ajuda. Foi recebida, diz ela, foi recebida junto com a sua mãe, foi recebida por uma obreira. E a princípio, ou seja, começou aquele acolhimento, e um acolhimento vindo do próprio Deus. Eu queria que você prestasse atenção também nessa reportagem que vai falar sobre esse assunto que tem afetado inúmeras mulheres ao redor do mundo. Preste atenção. Cerca de 73 mil casos de câncer de mama devem ser registrados entre os anos de 2023 e 2025, segundo dados do Instituto Nacional do Câncer, o INCA. A cantora Camila Campos foi diagnosticada com câncer de mama e, posteriormente, a doença se espalhou para os ossos. Ela estava com 7 meses de gravidez quando recebeu o diagnóstico.
a bebê nasceu saudável e Camila continua em tratamento. Estima-se 18 mil mortes no período entre 2023 e 2025, em consequência da doença, segundo os dados do INCA. O principal sintoma é o surgimento de nódulos nas mamas, mas eles também podem aparecer nas axilas e pescoço. Além disso, a pele pode ficar com ondulações parecidas com uma casca de laranja. Você vê muitas mulheres. São em torno de 73 mil, né, ao redor do mundo. É muita coisa. É muita coisa. Mas você vê que quando a pessoa ela se dispõe, eu falava isso esses dias na nossa igreja, que não basta a pessoa ela apenas, né, dizer, olha, eu quero, mas ela precisa buscar uma ajuda, ela precisa se esforçar, claro, ajuda da medicina, mas também ajuda de quem? Do Senhor. Não adianta a pessoa ficar ali chorando, se martirizando e etc. Como eu falei, é natural do ser humano a pessoa sentir. Ela vai sentir, ela teve uma notícia ruim, ela vai sentir. Mas é também necessário que a pessoa ela não fique ali, né, naquele sofrimento, haja aquele abatimento, onde a pessoa ela vai piorando cada vez mais. Então, ela precisa buscar essa ajuda. Ela precisa buscar do Senhor a resposta. Ele é o Deus que sara. A Bíblia é clara, nós temos inúmeros textos bíblicos que vão falar a respeito, né, dessa cura. E ó, eu preciso te dizer uma coisa, ele não vai nos sarar, ele já nos sarou. E isso, né, a pessoa precisa saber, ele não vai nos sarar, ele já nos sarou. E é necessário que não só, né, de repente você, mulher que está nos assistindo, mas todos que estão nos assistindo nesse momento entendam isso, que ele é o Deus que sara e que pelas feridas dele nós já fomos sarados, já fomos sarados. Eu queria, nesse momento, que você prestasse atenção na segunda parte aqui do testemunho da Adriana. Preste atenção aqui comigo. Ela contou sobre o problema e ali ela participou da reunião, fizemos uma oração. Após a reunião, eu pedi para ela, eu falei, olha, Adriana, traga uma garrafinha com água toda vez que a senhora vier na reunião. E quando nós finalizarmos a reunião, a senhora vai vir e eu vou fazer uma oração por essa água, vou consagrar essa água e a senhora vai estar usando ela em um ato de fé. Eu me apeguei na palavra e aí fui, né, fazendo o propósito. Por volta de fevereiro de 2023, eu comecei o tratamento. Sempre acreditei que ela ia ser curada, porque nós se reunimos todos, né, da família para orar e pedir, né, por ela. Em maio, quando eu terminei a quimioterapia, que já estava programado para eu fazer a cirurgia da mama, apareceram 2 furúnculos na minha perna direita. O médico me deu 3 tipos de antibióticos para eu tomar e não fechava. A perna ficava inchada e ela doía muito. Eu fiquei 2 meses com esses furúnculos abertos na minha perna. Foi difícil. Eu fui na igreja, conversei com o pastor, ele falou, vamos fazer uma oração na perna. Já no outro dia, quando eu levantei, que eu acordei, que eu olhei, eu falei assim, nossa, a perna murchou. Os furúnculos sumiram, aí a minha fé aumentou mais. Olha aí, é isso aí mesmo, né? Então a fé ela tende o quê? A aumentar cada vez mais. Eu queria que você prestasse atenção, né, numa palavra médica. Queria que você entendesse um pouquinho mais sobre o assunto, né, com um médico especialista no câncer de mama. Presta atenção aqui comigo. O câncer de mama é uma doença que acomete a mama e ela tem uma origem genética. É uma alteração que ocorre em algumas células. Essa alteração genética ela pode vir adquirida, que a gente chama de câncer hereditário, que corresponde a 10 a 15% dos cânceres, ou ela pode ocorrer de uma forma espontânea durante a vida da mulher, e a gente chama de câncer esporádico. A célula tumoral, o câncer, ela começa a se multiplicar de forma indefinida, porque a célula do nosso corpo ela é organizada para nascer e morrer. Por uma alteração genética que pode ser herdada ou adquirida durante a vida, essa célula passa a se multiplicar, então aí formam-se os nódulos, os tumores,
E o câncer, em específico, essas células têm a capacidade de sair do órgão inicial e se metastatizar para outras partes do corpo. Então, não só a origem do câncer de mama, mas como de muitos outros cânceres, ele tem essa base genética. Existem alguns tipos histológicos do câncer de mama, que a literatura relata muito bem, tipos histológicos. Só que hoje muita importância se dá à biologia tumoral, que nós fazemos através de um estudo chamado imunohistoquímica. Então, o tratamento do câncer de mama não é uma receita de bolo, é muito individualizado e vai depender do tipo, do padrão do tumor, que a gente avalia pela imunohistoquímica. Se vai começar ou se aceita determinado remédio, se começa por cirurgia, se começa por quimioterapia ou por hormônio. Então isso é muito importante para a gente definir o tratamento. Então o tratamento do câncer de mama é individualizado. Bom, o mais importante é que a paciente tenha, que a mulher, principalmente, ela tenha consciência que ela precisa cuidar de sua própria saúde. E a mama é um órgão fundamental, porque nós sabemos que a incidência do câncer de mama é alta, né? E principalmente com o avançar da idade. Então a mulher, ela deve ter a mama examinada ou procurar um ginecologista ou o médico da unidade básica de saúde para que ela tenha a mama examinada. Isso é muito importante. Isso faz parte da detecção precoce. Quando procurar o mastologista? O mastologista ela deve ser procurado pela mulher. Em geral, ele deveria ser referenciado pelo médico da unidade básica ou ginecologista. Mas a mulher que sentir algum sintoma na mama ou tiver alguma dúvida, não pestaneje e venha procurar o médico especialista, porque ele vai dar as melhores orientações. É óbvio, né? É óbvio que quando se vê milagres como esse, né, a fé da pessoa ela vai aumentando cada vez mais. Então você vê que ao mesmo tempo começaram a surgir alguns furúnculos, né, na perna da Adriana, e você vê que interessante, né? O pastor orou e ali aqueles furúnculos começaram a sumir. Então ela falou, a minha fé então aumentou. Oh, meu Deus, como Deus faz, como é lindo esse Deus que nós servimos. Irmão, isso serve para você. Serve para você. Quantas coisas Deus não já fez na tua vida, né? Mostrando que Ele estava ali com você e talvez por algum motivo você não ousou acreditar mais, não ousou acreditar um pouquinho mais, não caminhou mais um pouquinho, mais uma milha, vamos dizer assim. Irmãos, nós precisamos aprender com testemunhos como esse, nós precisamos aprender. Isso é muito lindo. Eu gostaria que você prestasse atenção agora, né, nessa terceira e última parte do testemunho aqui da Adriana. Preste atenção aqui comigo. Irmã Adriana, o que começou a boa obra é fiel para terminar. E aí chegou o dia da cirurgia. A médica veio, aí ela me examinou e ela disse assim, olha, eu tô sentindo um pouquinho ainda aqui e eu vou colocar um dreno e você vai para casa de dreno. Ela iria fazer um corte aqui em cima, na minha axila, para ver se não tinha subido para minha axila. E eu falei com ela, orei junto com ela, né? E eu acredito assim que a irmã Adriana ela estava bem em paz. Aí no outro dia a médica veio me visitar e falou assim, olha, a cirurgia foi um sucesso, não precisamos esvaziar sua axila. Aí eu peguei e falei assim, sério? Ela falou assim, sério. Eu falei, Deus é bom. Deus honrou, né? Deus sempre honra. Aí durante a cirurgia eles já recolheram, né, o material para fazer a biópsia, tanto da mama quanto da axila. Quando eu cheguei lá, ela abriu lá, olhou e falou assim, a peça tá limpa. Foi Deus na minha vida. A gente fica muito feliz, né? Ver Deus honrando a nossa oração e Deus honrando a palavra dele, né? Hoje estou muito bem, graças a Deus. Voltei pro meu trabalho, coisas que eu não conseguia fazer, agora eu faço. Tem bastante energia. Já consigo organizar a minha casa, consigo fazer minha comida, estou muito bem. Jesus que deu a bênção para ela, a cura. Só gratidão. E agradeço agora todos os dias. Falo obrigado, Deus, pela oportunidade, porque eu nasci novamente. Glória a Deus. Dona Adriana, que Deus continue abençoando a sua fé, né? Que Deus continue abençoando a sua vida, continue aumentando, crescendo cada vez mais aí em Deus. Eu gostaria de comentar com vocês aqui um versículo do Salmo 107, no versículo 19, que diz o seguinte: então clamaram ao Senhor na sua angústia,
e ele os livrou das suas necessidades. Versículo 20. Enviou a sua palavra e os sarou, e os livrou da sua destruição. Louvem ao Senhor pela sua bondade e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens. É isso que Deus fez, né? Quando a Adriana clamou, buscou ajuda, Deus foi lá e a atendeu. Ela clamou e Deus enviou a sua palavra. É claro que aqui no Salmo, né, de número 107, ele fala a respeito de Jesus. Quando Jesus veio, trouxe a salvação, trouxe, né, a libertação, mas ele fez de uma forma completa. E hoje, qualquer um que levantar as suas mãos, que levantar a sua voz e clamar a Deus, terá dele a resposta, terá dele esse socorro. E foi o que a dona Adriana fez. Então não é diferente com você. Você pode clamar a Deus, ele vai te ouvir e ele vai te livrar de toda a destruição. Aquilo que era um plano maligno para a sua vida, não dará certo, porque Deus entra em ação quando você levanta o teu clamor a Ele. Nós vamos fazer uma oração aqui neste momento. Eu gostaria que você que está em casa, que você pegasse um copo com água, se você puder, então faça e Deus com certeza vai nos abençoar. Vamos lá? Pai, é no nome do Senhor Jesus Cristo que nós oramos e eu peço ao Senhor que o Senhor venha colocar do teu poder nesse copo com água. Talvez existam mulheres que estão nos assistindo e o problema dela é bem parecido, meu Deus, com o problema da dona Adriana. Meu Deus, que a mesma fé que alcançou a vida da dona Adriana alcance essa mulher agora, que ela se levante e ela creia que o Senhor também pode curá-la. Meu Deus, e esta obra já começou a ser feita. Meu Deus, quando participarmos desse copo com água, que elas possam ver já as suas maravilhas operando. E não só mulheres, mas todos que creem, que possam ver a tua mão sobre cada um deles, em o nome de Jesus. Participe com toda a fé. Pessoal, eu sou o pastor Leandro Silva, pastor da Igreja Internacional da Graça de Deus no Rio Comprido, que fica na rua Campos da Paz, número 204. Nós temos reuniões segunda, quarta e sexta. Segunda-feira, às 19 horas, quarta e sexta, 8, 15, 19, e no domingo, às 8 e 17 horas. Gostaria que você estivesse conosco, né, em uma das nossas reuniões. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Então que você possa ser muito abençoado e você vai ficar com essa canção agora que vai abençoar você mais ainda. Um grande abraço, tchau. Tentaram apagar tua história, tentaram te destruir. Eu sei, foi muito difícil, até pensou em desistir. Palavras são lançadas pra te machucar, pessoas se levantam pra te derrubar. E você questionou, onde está o Senhor? Será que Ele já não ouve o meu clamor? E de repente o céu se abriu, como um trovão, tua voz dizia, eu te escutei. Essa peleja é minha. É lá do céu que a providência está descendo, e mesmo assim você não está entendendo. Não se preocupe, não desanime, não. Eu sou teu Deus e hoje trago a provisão. Minha presença te renova nessa hora. A enfermidade acabou de